Vamos abrir juntos a Bíblia em Efésios, capítulo de número 5, verso de número 14. Efésios 5 e 14 é onde nós estamos estudando a palavra de Deus. Queremos com alegria fazer menção do Natan, lá de Foz do Iguaçu. Onde está o Natan? Está lá. Deus abençoe, meu filho. Sempre uma alegria tê-lo aqui entre nós, viu? Eliseu Ferreira. Quem é Eliseu Ferreira? Está aí? Ah, não está. Muito bem. Maravilha. Queridos irmãos, na última oportunidade, que foi a última terça-feira, nós estudamos juntos sobre esse título, este tema, despertamento espiritual, e mostramos aos irmãos o conselho de Paulo, quando ele, aconselhando a igreja, disse: desperta tu que dormes. E falamos aos irmãos sobre esse sentimento de Paulo, porque nesse sentimento está ligado também a necessidade da igreja ser cheia do Espírito Santo. O agente que liga o crente a Deus é o Espírito Santo, a razão pelo qual veio Cristo dizendo: eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. Pastor Alceu fez uma menção aqui da vida do Ananias, que era um piedoso servo, lá na cidade de Damasco, onde o Saulo chegou conduzido pelas mãos e levado dentro da casa de um certo Judas, diz a Bíblia, Judas crente esse, e lá permaneceu 3 dias e 3 noites dentro de um quarto, e com os olhos tapados, não colocado uma venda, mas o próprio Cristo fez com que os seus olhos estivessem vedados, tapados, é a palavra que Paulo usa. E ele usa uma expressão em Coríntios 11, 23, e ele diz: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E os nossos pastores, teólogos, historiadores, eles acreditam que esta expressão está totalmente ligada a esses 3 dias e 3 noites, em que os seus olhos estiveram fechados, e ele dentro daquele quarto, recebendo um curso teológico básico, médio, avançado, bacharelado, doutorado, mestrado, PhD. Foram 72 horas de uma ministração do próprio Cristo para ele. Quando ele vai falar à igreja, ele usa a expressão: eu recebi do Senhor o que eu também estou ensinando para vocês. Se ele dependesse da igreja nos primeiros passos de fé, teria muita dificuldade, porque a igreja num primeiro momento não conseguiu absorvê-lo como membro. Houve um dado momento em que ele estava dentro de uma cidade, e os judeus, vendo o povo indo ouvi-lo falar da sabedoria com que ele explicava as sagradas escrituras, eles intentaram matá-lo. Então, se ele saísse pelas portas da cidade, eles já estavam lá para matá-lo antes de sair. Foi necessário os irmãos daquela época amarrá-lo, amarraram cordas num cesto, colocaram ele dentro e desceram ele pelo muro, um muro de quase 5, 6 metros de altura, e descê-lo para que ele pudesse fugir e escapar com vida. Então ele recebe de Cristo. Só que quando isto acontece lá dentro da casa desse Judas, e que o Ananias chega para orar por ele, a expressão que foi dita aqui já esta noite foi essa: irmão Saulo, eu fui enviado para vir aqui orar por ti. E a expressão é essa, que o Saulo já tinha tido uma visão, que um certo Ananias, o homem com o olho fechado, mas que um certo Ananias viria lá e orava por ele, e só tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Para que sejas cheio do Espírito Santo.
Então não tem outro segredo, irmão, não tem outra maneira. A única forma do crente ter da parte de Deus um contato para fazer grandes coisas, ou aqueles que desejam ir morar no céu com Jesus, é necessário. Eu falei domingo à noite aqui aos irmãos, é necessário. Quem deseja ver o céu pelo lado de dentro, é necessário. Quem deseja participar do arrebatamento, é necessário. Quem deseja ser usado por Deus, é necessário que seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando o evangelho estava sendo anunciado nesse período, e no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo está fazendo a sua terceira viagem missionária. E quando ele chega na cidade de Éfeso, o verso 1 diz isso, Atos capítulo 19, e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E olha que interessante, achou ali alguns discípulos. É uma das coisas que me faz apaixonar a cada dia mais pela pregação do Evangelho. Porque quando a gente vai ler a história da Assembleia de Deus de Toledo, ela não começou desse tamanho, começou na casa do Ananias. Quando a gente vai ouvir a história da Assembleia de Deus no Paraná, começou na casa de um crente. Quando você vai ver a história de congregações aqui do campo, hoje a gente tem o privilégio, eu digo que isso é uma honra, de repente ir lá e fazer uma igreja, para depois os crentes virem e começar a congregar. Mas várias das congregações que temos aqui, inclusive quando nós fomos inaugurar o Baço, a gente acompanhou bastante algumas fotos e história lá do loteamento Baço, de uma igreja que começou numa garagem dos irmãos, e eu acho isso extraordinário. Os crentes que são cheios do Espírito Santo, eles não conseguem esconder, razão pelo qual Cristo disse: não se esconde uma candeia debaixo do alqueire, não se esconde. Uma luz, por menor que ela seja um vagalume que estiver brilhando numa noite escura, a metros de distância você vai se beneficiar com a luz do vagalume que está acendendo e apagando, porque a luz, por menor que seja, na densa escuridão ela aparece. Quando Jesus disse que a igreja seria a luz do mundo, ele estava dizendo que nós tínhamos a obrigação de brilhar aonde nós estivéssemos. Então esses crentes chegaram em Éfeso no ardor da perseguição, e Paulo chega lá, e quando chega em Éfeso, encontrou alguns discípulos, e olha o versículo de número 7, e estes eram ao todo uns 12 varões. Então veja que era um grupo pequeno, no ardor da perseguição. Olha a mensagem que Paulo prega quando encontra com eles no versículo de número 2. Quando Paulo encontra este povo, ele faz uma pergunta: oh aleluia, por isso que eu digo, irmão, um crente cheio do Espírito Santo, ele quer que os outros também sejam iguais. Um crente frio, ele vai questionar o falar em línguas, ele vai questionar o crente orar, ele vai questionar a profecia, ele acha que não precisa gritar, ele acha que não precisa falar alto, ele acha que não precisa muito barulho, porque é o perfil dele. Mas um crente cheio do Espírito Santo, que pisa em brasas, ele quer que os outros sejam iguais. Aleluia, ele não se contenta. É por isso que algumas pessoas se incomodam. De repente ele chega na igreja, ele já sabe que tem alguns irmãos que já é mais animado, ele já sabe, identifica, ele já procura sentar meio de lado. Eu não sei se tem vergonha, ou se tem medo de sentir a mesma coisa. Ele tem medo, de sentir a mesma coisa, e daqui a pouco se assustar. Principalmente os crentes que vai ficando um pouco mais tempo de fé, irmãos. Esses crentes, eles costumam ir criando uma casca, e essa casca vai fazendo eles ficar muito céticos para isso. Aí eles, quando se encontram, não, eu já fui assim também,
Ih, rapaz, quando eu era novo eu saltava, eu corria, eu pulava. Mas aí depois eu percebi que não precisa nada disso. Quem é que falou que não precisa? Onde está escrito que não precisa? Pasme os senhores que nós temos pastores no Paraná que dirigem igreja, que ensina a igreja que não é necessário nem falar em línguas estranhas. Aliás, eu não sei, eu tenho até medo de pensar nisso. Quando vem essas coisas na minha cabeça, eu fico até com medo de pensar, porque eu acompanho o dia a dia e às vezes os nossos cultos, as nossas reuniões. Eu não sei, tem alguns obreiros que eu nunca ouvi falar línguas estranhas. Nunca ouvi falar, nunca vi levantar a mão e falar em línguas estranhas. Mas não é todo mundo igual. Não é todo mundo igual como personalidade, todo mundo igual como pessoa, mas cheio do Espírito Santo, todos têm uma reação. Pastor, mas essa é a minha formação. Deveria deixar o Espírito Santo mudar o teu jeito de ser, irmão. Aleluia, aleluia. Nascemos no ardor do fogo pentecostal. Esta igreja é pentecostal, a Assembleia de Deus é pentecostal. Se eu não gostar do movimento pentecostal, eu não posso ficar aqui, eu tenho a opção de não ficar. Mas se eu desejo ter o ardor pentecostal, eu preciso fazer os outros serem contagiados iguais. Pastor, mas nós estamos em 2025. Meu irmão, olha, deixa eu lhe dizer. Eu disse aqui domingo à noite. Hoje o grande xiste do negócio, a grande onda do negócio são os coaches que têm milhares de seguidores e aonde vai vende ingresso para as suas palestras. A mensagem que prega é pior do que a nossa, né? Uma mensagem, se a gente for analisar, tem pregador entre nós melhor do que eles, mas porque são famosos, atraem uma multidão de gente, não falam da cruz, não fala de santificação e não fala do arrebatamento, mas atrai uma multidão atrás deles. E aí alguém que diz: pastor, mas se não mudar, começa a perder gente. Se não mudar, os adolescentes não ficam. Se não mudar, os jovens não ficam. Meu irmão, eu quero ver, se uma igreja tiver crianças cheias do Espírito Santo, tiver adolescentes cheios do Espírito Santo, jovens cheios do Espírito Santo, se o diabo ousa tirá-los do meio desse lugar. Tenta imaginar os senhores, as criancinhas, porque eu venho de uma geração de crianças de colo serem tomadas pela glória de Deus e as mães têm dificuldade para segurar e as crianças serem batizadas com o Espírito Santo. Pastor, isso é fanatismo. Então você precisa arrancar uma página na Bíblia que diz que quando Maria visitou Isabel, o João Batista saltou no ventre cheio do Espírito Santo. Nós que lidera, seja grupo pequeno ou grande, temos a responsabilidade. As igrejas estão estagnadas, as igrejas estão frias, e o culpado não é outro, não tem diabo, não tem demônio, não tem presidente, não tem política. O culpado somos nós, que a gente deixa de fazer o que Paulo fez. Paulo foi cheio do Espírito Santo quando Ananias orou para ele, e quando ele chegou em Éfeso, olha a primeira pergunta que ele fez. Ele não perguntou: vocês já tem hall de membro aqui? Vocês já tem uma igreja aqui? Vocês já tem coral aqui? Tem orquestra aqui? Vocês já tem cartão de dízimo? Vocês já tem envelope de dízimo? Não, é a primeira coisa que ele perguntou. Aqueles 12 já receberam o Espírito Santo? Vocês já receberam o Espírito Santo? Aí os moços responderam: nós nem ainda ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Mas vocês estão congregando? Veja o versículo 3. Perguntou-lhes: vocês já são batizados? Somos. E batizado que jeito? São batizados no batismo de João, para o arrependimento. Ok, verso 4. Mas Paulo disse: oh, aleluia. Oramacamai terama surabacharabacarabagai. Aleluia. Certamente João
batizou vocês com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, ok? Ok, verso 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 6. Aleluia. Oramanda rabachara makamarabagai. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Paulo acabou de chegar na cidade. Oh, aleluia. Tem só 12 crentes. Se tivesse 1.000, ia ser os 1.000. Se tivesse 10.000, ia ser os 10.000. Só tinha 12. Mas a totalidade, Paulo impondo-lhe sobre eles as mãos. Olha esta expressão: Paulo impondo sobre eles as mãos, vírgula, veio sobre eles o Espírito Santo. Então escute, o Espírito Santo não é de uma igreja, o Espírito Santo não é de um homem. A igreja Assembleia de Deus tem o que começou lá na rua Azusa e veio atravessar e incendiou o Brasil. Mas a igreja Assembleia de Deus não tem o monopólio do Pentecoste, a dona do batismo com o Espírito Santo. A igreja Assembleia de Deus não domina o Espírito Santo. O que a igreja Assembleia de Deus fez foi trazer esse movimento para o Brasil e incendiou o Brasil. Mas o Espírito Santo não vem de dentro desta igreja. Essa igreja sem o Espírito Santo é um prédio e que vai dar muito trabalho para a sociedade. Mas o Espírito Santo veio. É por isso que quando a gente lê Atos 2, a Bíblia diz: e de repente veio do céu. 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 Porque esta é a fonte, é a base para o Espírito Santo se manifestar no meio do povo. Aleluia. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Não estava de Paulo. Paulo tinha tido a experiência. Mas quando ele fez isso, o Espírito Santo que estava nele também incendiou. E olha a sequência do versículo. Eu disse há pouco, eu me assusto, e espero que esteja falando aqui um grupo pequeno de gente, mas que não tem alguém aqui entre nós assim, que lidera um grupo, que tem um paletó, uma gravata, mas que o povo nunca ouviu falar em línguas estranhas. Eu tenho um pouco de medo. Vou dizer para o senhor, muito difícil pregar isso aqui, mas eu não posso fugir do que Deus colocou no meu coração, porque a evidência que um crente é cheio do Espírito Santo é falando em línguas estranhas. Não, pastor, eu sinto um arrepio. Ok. Não, pastor, eu sinto um tremor. Mas fala em língua? Não fala. Bom, meu irmão, a evidência de quem foi batizado é falar em línguas estranhas. Não, eu falei no dia do batismo e nunca mais falei. E nunca se preocupou com isso? Nunca se preocupou com isso? Desperta-te. É o assunto que nós estamos estudando. Desperta tu que dormes. Nunca se preocupou com isso aí, não? Oh, meu Senhor, a Bíblia diz que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Ele nunca se preocupou com esse detalhe. Meu irmão tinha que dobrar o joelho e falar em língua de manhã, de tarde e de noite, para você ser edificado. Aí Paulo botou a mão, falava em línguas, e já na sequência começaram a profetizar. Aleluia, aleluia. E o verso 7 dizia, era mais ou menos uns 12. Só que o que me chama a atenção nesse episódio é de que eram 12,
Todos eles foram cheios do Espírito Santo. Como é que a gente está hoje? Um agrupamento de gente, 200, 300, 500, 1000. Aí um ou outro lá que dá uns pulos e a gente já acha que está bom. A gente já acha que não, está bom. O avivamento está vindo. É por isso que a gente ouve crente. Eu há quase 60 anos escuto crente. Senhor, manda um avivamento. Senhor, manda um avivamento. Senhor, manda um avivamento. Esses dias eu estava viajando, voltando aqui para a cidade, pensando, a cabeça fica girando mais do que deveria. Me vem isso na mente. Campanha de avivamento, ano do avivamento, mês do avivamento. Quando é que a gente vai parar com isso? Nunca vai parar. Pastor, quando Jesus arrebatar a igreja, ok. E a gente vai ficar precisando de avivamento a vida inteira? Nunca vai chegar ao avivamento? Qual é o conceito que a gente tem de despertamento? É quando num culto sai todo mundo correndo, saltando e caindo pelo chão? Ou quando todos ao sair por aquela porta dizerem: estou cheio do Espírito Santo de Deus? Quando houver mudanças de vida, transformação de vida, quando houver o fim do pecado. Nós estamos cheios de gente, irmão. Olha, hoje é terça-feira, é dia da gente estudar isso mesmo. Cheio de gente que vem para os cultos, levanta a mão, dá glória a Deus. Às vezes até tem alguma atividade na igreja, mas se você fosse fazer um levantamento da vida do camarada, você não pode nem chamá-lo de crente, irmão. É igual uma folha seca que o vento vai levando, leva para lá e leva para cá, e se defende atrás da ideia de que não, estamos em 2025, as coisas mudou, as coisas mudou, a Bíblia não mudou, Jesus não mudou, o Espírito Santo não mudou. Eu não estou pregando aqui uma regressão para a gente voltar a andar a cavalo, usar fogão a lenha, não é nada disso, irmão. Eu estou falando que a gente pode ter tudo o que tem hoje, mas a gente não pode perder a essência de ser cheio do Espírito Santo de Deus. E esse é o nosso mal. As igrejas em alguns lugares hoje estão sendo movidas por movimentos. Segunda-feira, um movimentador ali das águas, na terça-feira outro, na quarta outro. O dinheiro que a igreja arrecada não dá para fazer mais nada, é só pagando cantor e pregador para tirar foto e publicar e mostrar que a igreja está cheia de gente. Nem toda a igreja cheia de gente significa que o Espírito Santo está lá. Tem uma igreja aqui na Bíblia, revelada lá em Apocalipse, onde Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. O próprio Cristo lá de fora, uma igreja, e Jesus lá de fora, está cheio disso por aí. E alguns desses que andam por aí com a mala nas costas, faz um hino só, e cantor de um hino só, que vai explodindo pelo Brasil inteiro, cantores, isso a peso de ouro, com valores altíssimos de cachê, com exigências exageradas. Alguns desses, irmãos, têm problema no casamento, separado da mulher, os filhos longe de casa, alguns filhos virados num trem, a vida financeira arrebentada, mas sobe nos púlpitos, ganha um cachê e ainda vai bater nos crentes ainda, e tem crente que apanha e diz: fala a Deus, fala a Deus. Oh, querido irmão, isso é muito raso. Isso é muito raso, um culto só. Hoje eu escrevi para alguém que comentou sobre um culto, eu disse: um culto não define uma igreja. Um culto não define uma igreja. Um congresso não define uma igreja. O que define uma igreja é o dia a dia dela, se essa igreja está cheia do Espírito Santo de Deus. O que define
define uma igreja é a saúde dela no seu dia a dia, é o compromisso dos crentes com a responsabilidade que tem, é a frequência no culto, é a paz instalada dentro dela, é a beleza das reuniões que tem, onde a gente não precisa se preocupar se vai ter estrela, se não vai ter, porque dentro de uma igreja cheia do Espírito Santo, só o sol da justiça é suficiente, não precisa de estrela alguma, porque Jesus está lá dentro. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, quando encontra esses crentes, a primeira pergunta que ele faz: vocês já receberam o Espírito Santo? Olha, isso aqui é extraordinário, isso aqui é fenomenal. Tudo isso porque estamos em Efésios 5,4, mesmo Paulo está nos orientando. Desperta tu que dormes. Domingo à noite eu falei aqui aos irmãos sobre os céus. E ele existe. Ele é real. Tal qual o inferno também existe. Eu não acredito. Problema teu. Mas eu também não acredito no céu. Outro problema teu. Está escrito aqui na Bíblia que o céu existe e que o inferno existe. E que quando se refere ao céu, diz que o céu é para cima. Quando se refere ao inferno, diz que é para baixo. É o que está escrito. Você já leu, você sabe. O céu é o grande alvo do crente, irmão. Isso a gente precisa entender. Que nós aceitamos Jesus e o tempo não parou. Você continua envelhecendo, você continua tendo problemas, daqui a pouco a saúde vai se abalar, e isso é a coisa mais natural. Olha, estamos vivendo outra epidemia de Covid aí no Brasil inteiro, e tomando conta do povo, é que alguns nem vai fazer o exame. Se fosse fazer, você ia ver o tamanho de problemas sérios que esse Covid voltou a causar de volta. Vez ou outra, outros problemas surgindo, e a igreja está isenta? Não está. Atinge o ímpio, atinge a igreja, atinge os crentes, somos humanos, estamos aqui. Então nós fomos salvos com um objetivo. Qual é ele? Morar no céu. Fomos salvos com um objetivo: morar no céu. Que ele vai trabalhar, vai ganhar, vai comprar, vai vender. Por isso a Bíblia, que é perfeita, tem essa expressão: assim como nos dias de Noé. Casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam suas propriedades, até o dia em que Noé entrou na arca. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ok, aqui a vida é essa aqui. Na manhã a gente tem atividade, alguns hoje à noite já tem atividade, já vai para o trabalho. A gente é cheio de sonho de comprar. Quem é que não quer comprar um carro bom, morar numa casa boa, ter móveis bons? Quem é que não quer? Todos querem. E Jesus, que é bom por fidelidade, faz isso e nos abençoa. E alguns são abençoados mesmo aí para valer mesmo, né? Porque são fiéis a Deus, não tem outra fonte de ser abençoado se não for fiel. Mas o nosso destino é um só: os céus. Mas a orientação da Bíblia é essa: desperta tu que dormes. E por que Paulo disse isso? Disse isso, eu falei terça-feira passada, porque estamos na última hora. Ele disse isso por causa do que está escrito em Isaías 52, 1 e 2. Deixa eu ver se essa referência, ela nos ajuda a compreender isso aqui. Isaías, sim. Desperta, desperta. Veste-te da tua fortaleza, ó Sião. Veste-te das tuas vestes formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Porque nunca mais entrará em ti nem incircunciso e nem imundo. Sacode o pó, levanta-te e assenta-te, ó Jerusalém. Solta-te das ataduras de teu pescoço, ó cativa filha de Sião. O que Paulo estava dizendo?
Desperta do sono, do desânimo, da prostração espiritual. Olha o versículo 1, volta lá, meu filho, o versículo 1. Perceba que por 2 vezes há uma repetição: desperta, desperta. É como a gente está naquele sono, irmão, que a gente fica imaginando que a noite deveria durar mais umas 20 horas. Aí desperta o celular. Aí você desliga ele, meio que dormindo, vira para o outro lado e esquece. Mas ele tem uma programação para ele te chamar daí 15 minutos de novo. Soneca. 15 minutos de novo, você está lá. Ah, meu pai. É isso que a Bíblia está dizendo. Desperta. 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 Pastor, eu estou esperando o congresso. Desperta hoje. Pastor, eu estou esperando a campanha. Desperta hoje. Fique em pé, por gentileza. Deixa-me ser obediente à voz do Espírito Santo. Desperta. Desperta. Aleluia. Nós temos o Pedro em casa. O Pedro não pode estudar de manhã, não sei em que tempo, né? Mas nesse momento nunca. Por vezes a gente tem a tarefa de acordá-lo por alguma atividade. Oh, que dó que dá. Chama ele, abre o olho assim e vira para o outro lado. Aí você chama ele de novo, conversa com ele, ele abre o olho e vira para o outro lado. O sono tão maravilhoso, né? Mas precisa acordar, tem uma atividade. Sono é bom, mas não espiritual. O sono é bom para descanso, mas a Bíblia diz: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. Eu não estou falando de coisa material de corpo, eu estou falando de coisas espirituais. Desperta. 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 Acorda para a vida. Oh, tem muito crente que parou de orar porque está com problema no casamento, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar porque está com problema financeiro, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar porque está com problema de saúde, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar porque está com problema com o seu pastor, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar porque está com problema com o funcionário, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar porque está com problema com o patrão, aí que deveria orar. Tem muita gente que parou de orar por causa de um cargo na igreja, aí que deveria orar. Você não foi chamado para ter cargo, você foi chamado para ir morar no céu com Jesus. Desperta. Desperta. Em outras palavras, acorda. Acorda para a vida, irmão, acorda. Oh, aleluia, busque este poder sobrenatural. Pastor, mas hoje eu não senti nada no culto. Mas lá na sua casa você tem a sua cama para ajoelhar do lado. Lá você tem o sofá para ajoelhar lá no sofá, na madrugada. E olha, escute o que eu vou profetizar aqui esta noite. Se prepare, porque se você deseja ver coisas grandes no reino, a partir de hoje, Cristo vai começar a despertá-lo e chamá-lo. Não se assuste se nas madrugadas, de repente, você que não é acostumado a acordar e o sono ir embora, e você vai se lembrar do que esta voz profética está profetizando esta noite. Salta da sua cama, corra aos pés de Cristo, vai ouvir o que Ele tem para falar. Eu quero acreditar que Toledo não vai viver um avivamento, já está vivendo o avivamento, já está debaixo da glória de Deus, já está debaixo de uma unção, por tudo que a gente vem clamando e pedindo ao longo dos tempos. Entenda, avivamento expulsa a escuridão.
Jesus purifica os santos, Jesus purifica o ambiente, Jesus purifica a igreja. Então eu quero lhe dar 1 minuto para que você esta noite faça o esforço e desperta. No mínimo, experimente dar glória a Deus aí onde você está. Mistura com aleluia. Mistura com línguas estranhas. Vai, desperta. Vai, desperta. Vai, desperta. Ramandagabachande hasekeremai. Ramandagabachanda rabaclama rabacai. Aleluia. Aí na galeria, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eu vejo a nuvem da glória de Deus se manifestando aí. Não seja mais um que vai para casa só. Desperta. Aqui à minha direita, desperta. Aqui à minha esquerda, desperta. Orquestra, desperta. Não sejam só músicos que vêm ao culto para tocar. Desperta. Sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos fazer uma oração agora. E se você entender que se sair do seu lugar e vir à frente vai te ajudar, vem correndo. Saia e vem. 30 segundos para você sair correndo, descer da galeria, correr por esses corredores e vir buscar uma experiência nova com Deus esta noite. Ramahasi amai remande queima suriande rebaixanda rabagai. Jesus está renovando, Jesus está batizando com o Espírito Santo. Aleluia, a glória de Deus toma conta desta casa. Aleluia, 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 aleluia. Aquilo que era normalidade se tornou uma raridade, mas hoje vivemos o melhor de Deus para as nossas vidas, porque a glória de Deus toma conta desse lugar.
Oramandagabashai. Oramasire barra sekemiai. Ande que me ahoromonde que mai ende sekiri minogabashai. Ai te que manturi minocamantu que mantura mando gamahari aramasiri me comantura bagai. Ai niasi orebashai. Te quere menege bahara mando que manturi mando gamahara bagai. Uremandagabashai. Riminagabashai. Uramandagabashai darabagai. Urimiahasiri mikai te querebashai. Ai pai, ai. Uramandagabashai darabagai. Arimiahasi kiriamando que mantura mandagabashai darabagai. Ai pai, ai. Ah, Deus, ikabarrasi. Ai, te queimando, queramando, gamassiri, me arrase. Caramandagabashai. Querido Deus e maravilhoso Pai que estás nos céus, gratidão é o sentimento que tem a nossa alma, porque mais uma vez a gente entra nesse ambiente e o Senhor já estava aqui aguardando para que todos nós pudéssemos estar debaixo desta nuvem da glória. Pai Santo, Tu és o Deus da minha vida. O Senhor me conhece e sabe da grande responsabilidade que tenho quando abro a Tua palavra, do tremor e o temor que tenho quando abro a Tua palavra, e o Senhor sabe do compromisso que eu tenho contigo. Quando eu digo, Senhor, que mais uma vez a nuvem da Tua glória se desloca e paira sobre esta casa, o Senhor sabe do que eu estou falando, porque é a visão que o Senhor me dá. Querido Pai, o pedido que faz a minha alma, o pedido que faz o meu coração ao Senhor esta noite, é que mais uma vez o Senhor tenha misericórdia de nós, e que mais uma vez o Senhor se agrade de nós. Pai Santo, onde houver um coração quebrantado agora, Pai de amor, aonde houver um coração quebrantado agora, aonde houver um olho cheio de lágrima, aonde houver um pedido de uma experiência nova, eu lhe peço, Pai, com muito temor e tremor, descortine a nuvem da Tua glória e faça com que ela se derrame esta noite aqui, Pai Santo. Pai, a gente sonha com crentes tão cheios do Teu Espírito, ao ponto de serem arrebatados em espírito, carregados para a sua casa, de crentes que passarão a noite toda falando em línguas estranhas, pela experiência que o Senhor vai dar hoje aqui. Então, Senhor, derrame. Então, Senhor, derrame. Então, Senhor, derrame e manifesta a Tua glória agora, e manifesta a Tua e manifesta a Tua glória agora, e manifesta a Tua glória agora, que a nuvem da Tua glória se derrame nesta casa, e todos sejam cheios do Teu Espírito, 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 para a glória do Teu nome.
Orianda Raci Canto Rebachai. Aramanda Gabachanda Arabagai. Orabaciondo que Manturi Andarabachai. Aramanda Arabachai. Oramanda Raci que Mantura Bachanda Arabagai. Lembra que eu disse que Paulo estava cheio e queria que aqueles moços estivessem cheios? Se você está cheio, dê um abraço em quem está ao seu lado aí agora e profetize para ele ou para ela dizendo: seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Orquestra, sejam cheios do Espírito Santo. Obreiros, sejam cheios do Espírito Santo. Igreja, sejam cheios do Espírito Santo. Galeria, seja cheio do Espírito Santo. Crentes, sejam cheios do Espírito Santo. Sirianda Race que vai Ramanagabachanda Rabagai. A glória dele está aqui. 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 Que o grande amor do Deus Pai, a graça de Jesus, seu Filho, nosso eterno Salvador, a comunhão e as consolações do Senhor Espírito Santo esteja com todo o povo hoje e sempre. Uramanda Gabachanda Rabagai. Uramanda Ramaha. Amai. Eria si que Ramaha se canto Rabachai. Ramana Gabachai.
Deus te abençoe, vai em paz.